Estamos aqui novamente fazendo um programa exclusivo para ti. E onde nós estamos? Continuamos na Praia do Pinhal, no Balneário Pinhal, onde está sendo ministrado o curso de turismo da Fundação Litoral. Vai ter mais municípios por aí, nós vamos ter, inclusive aqui no Litoral Norte, outros municípios tendo esse curso. Procura lá nas páginas da Tendência, do Tendência Mais, procura nas páginas sobre o curso de turismo da Fundação Litoral. E hoje, né, já que estamos aqui no curso de turismo, quem é que eu tenho aqui? Um nobríssimo colega, um colega que é psicanalista, é sociólogo, enfim, é professor, ele é uma maravilha. Mas eu não podia hoje deixar de puxar para a profissão que é o amor da minha vida, que é a psicanálise. Então hoje eu vou conversar com o meu colega, o Jackson, psicanalista, né, além de todas as outras atribuições, que vai nos contar um pouco da psicanálise. Nós vamos fazer um debate aqui, vamos trocar umas ideias para tu entender o que é a psicanálise e a diferença da psicanálise para a psicologia. Né, mestre? Obrigado pelo convite, querida. Acho que esse debate sobre a psicanálise, a diferença entre psicologia e psiquiatria é importante para a gente conceituar essas definições. O psicanalista, ele usa uma metodologia do Freud para compreender o inconsciente, mas é importante associar a nossa realidade, onde nós temos sofrimento, dor e desigualdade. Nós não podemos banalizar o sofrimento ou transformar ou medicalizar a vida. A gente tem que compreender nesse viés social. A psicologia é uma função importante, é uma categoria de estudos da saúde mental, mas ela é diferente da psicanálise. O psiquiatra, por exemplo, ele faz medicação, né, ele orienta o paciente, ele é um médico. Mas qual é a nossa preocupação? É a medicalização da vida. Tudo hoje você está medicalizando, dando medicamento para diminuir o sofrimento. E esse sofrimento é de natureza social. O desemprego gera sofrimento, a fome, a violência, o abuso, o racismo. Então, a psicanálise, a gente tem que fazer uma revisão de conceitos. A importância histórica do Freud é importante, mas o Freud era um homem da sua época, era um grande cientista, compreendia a psicanálise de uma forma biológica. É o que eu digo, o nosso pai, né? O nosso pai da psicanálise, ele é a nossa base, ele é a nossa estrutura, né? É o início de tudo, é a gênese. Ele é a gênese, ele é a base, é o pai, ele que construiu a teoria. O Freud é um gênio, é um gênio do pensamento, é um gênio da ciência, um homem que tem uma importância fundamental. A gente que é freudiano, a gente é suspeito para falar, né? Porque o cara é bárbaro, né? Eu acho que existem várias escolas de psicanálise, né? Nós não podemos ser freudianos ortodoxos, é importante revisar alguns conceitos. Esse conceito que tu me falou sobre a questão do complexo de Édipo, de culpar a mãe, né? Tem que se rever isso, né? Ou dizer que as mulheres têm ciúmes do homem em função do falo. É um conceito atrasado, tem que se rever isso. Não dá para pensar dessa forma. A histeria, esse embasamento todo, que com o passar dos anos e dos estudos a gente foi vendo que não é bem assim, e que cada ser, né, processa de uma forma o seu trauma, a sua dor, o seu medo, o seu inconsciente, né? Na verdade, é importante compreender o conceito de histeria, onde o Freud analisou, viu aquele momento, e quando ele estudou as pacientes, ele viu que as mulheres sofriam de histeria, em função da opressão sexual, da falta de apoio dos maridos. Mas hoje o conceito de histeria, a gente tem que pensar ele diferente. Claro que existe a histeria social, a histeria individual, que ela está muito ligada ao desarranjo social e ao sofrimento humano, né? Mas é importante rever esses conceitos. É diferente daquela histeria lá no início, né? No início do século XIX. Mas a importância de usar as categorias freudianas para compreender o sofrimento e as coisas que acontecem na sociedade, ela continua importante. Como o inconsciente social, o inconsciente individual, o id, o ego, o superego, que são conceitos que nos ajudam a analisar. E também a importância da infância, né? Não centralizar tudo na infância, mas entender o histórico do paciente a partir da infância,
dos sonhos, dos lapsos, dos desejos, né? Isso que eu queria falar contigo, duas coisas, né? O nosso iceberg do inconsciente e sobre os sonhos, né? Sobre os sonhos é fundamental. Fala pra gente um pouquinho, mestre, dos sonhos. O sonho, ele é um enigma, né? Ele se processa quando a gente está dormindo, ele ocorre e é um iceberg, o que acontece ali. E Freud conseguiu escrever o livro dos sonhos e analisar profundamente os mecanismos do sonho. Então tem um sonho latente que a gente percebe, que a gente sente. Agora é uma novela que a gente tem que entender esses capítulos aí. Tu concorda que o sonho é o desejo do inconsciente? É o desejo do inconsciente e que traz através da fala para a gente descobrir onde estão os sofrimentos, os problemas, os enigmas, e ele nos ajuda a entender os sintomas do paciente, onde está ali afetando a dor, o sofrimento, o desamparo. Então a descoberta do inconsciente através dos sonhos é algo magnífico, né? O que a gente se refere ao iceberg? É assim, nós temos um iceberg, né? Então, aqui em cima, né, o que está para fora seria o nosso consciente. O que está aqui um pouquinho submergido, nesse tantinho, é o nosso subconsciente. E todo aquele restante lá onde o Titanic bateu é o nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não consegue acessar, que estão ali os traumas, os bloqueios, lá no fundo a gente não consegue chegar, e a psicanálise destrava isso, muitas vezes na busca do teu eu, pela compreensão dos teus sonhos, e até em uma situação de hipnoterapia clínica. Exatamente, né? Através da leitura desses sonhos, da leitura desses sintomas do inconsciente, a gente vai entender as características e o sofrimento do paciente. Eu digo assim, apesar de nós sermos suspeitos para falar, porque é uma paixão, quem é psicanalista, quem trabalha com a psicanálise, é uma paixão assim que não tem explicação. Eu sou apaixonada por essa profissão, eu sou apaixonada pela psicopedagogia também. Então, mas assim, a psicanálise é o meu dodói, né? Porque quanto mais a gente estuda, e a gente vê que a gente sempre precisa saber mais e mais, e tu faz mais um curso, e tu faz mais um, e tu lê mais um livro, e aí tu viu, não, mas tu precisa saber mais, e pesquisa, e analisa os pacientes, e faz aquela comparação, é muito doido, né, mestre? Esse aperfeiçoamento constante é da origem da psicanálise. O Freud sempre orientou os seus seguidores a estudar, a pesquisar, a compreender o mundo psíquico, que é um mundo complexo, né, e compreender os mitos, os sonhos, mas também existem outros psicanalistas importantes, como o Jung, por exemplo, trabalhou a ideia dos mitos, dos arquétipos, que ajudam muito. Sim. E o psicanalista tem que se atualizar para entender o mundo de hoje, né? Claro. Com certeza. Era o que nós estávamos falando antes de começar a nossa entrevista, né? Sobre a situação atual, sobre, vamos botar o que a gente botou um exemplo, somos irmãos gêmeos, nascidos gêmeos, bom, não precisa dizer mais nada, nascidos no mesmo dia, na mesma data, no mesmo momento, criado na mesma família, passamos por um trauma. Para mim, vai gerar um processo, para ele vai gerar outro. Cada um reage ao trauma de forma diferente. Pode até ter o cordão umbilical da questão dos gêmeos, mas a reação, o sofrimento, os sintomas vão ser diferentes. Porque cada indivíduo é uma individualidade, é uma característica única. E o inconsciente também é único, né? Isso é sensacional. Então, quando tu começa a trabalhar nessa área, que tu começa a compreender, né, o que é a mente humana, toda a mente, né, todo o sistema, assim, toda a psique humana, assim, é algo fascinante. Eu tenho paixão por essa profissão. Agora a gente tem que cuidar para não medicalizar tudo, né? E categorizar, tipo assim, o fulano tem um comportamento, é autista, o fulano tem TA, tem TTH, tem que cuidar muito isso, porque você acaba patologizando questões que são de comportamento e de relação social, né? Exatamente. E aí o que acontece? Medicaliza a dor, o sofrimento, a frustração, enfim, a falta de expectativa de vida, ou a necessidade de um consumo absurdo, acaba se medicalizando isso, né? Exatamente. E muitas vezes também, assim, como é que eu vou te dizer, entram algumas coisas, vamos botar assim, no modismo, né? Virou modismo. Uma época todo mundo era bipolar, oscila o humor. É bipolar? Não, bipolaridade é uma coisa muito complexa, né? A bipolaridade
de 0 a 80, realmente é um transtorno de humor poderoso, precisa de medicação. Mas nem tudo é bipolaridade. Claro. Às vezes a pessoa está mal-humorada, dormiu mal, o intestino não está funcionando, ela tem uma reação agressiva, mal-humorada. Mas isso faz parte da vida. E nós temos que saber lidar com o sofrimento e a necessidade do outro. E agora, uma coisa que é uma doença, que é uma patologia social que nós temos que compreender, é o narcisismo. A pessoa narcísica, que é dificílimo de conviver, ela acha que ela é dona do mundo, que ela é dona da verdade, e ela é profundamente manipuladora e gera sofrimento na família. Né? E como tem agora, né? Muito comum. Como se tem encontrado pessoas narcisistas e pessoas chegando assim no set analítico e falando, olha, eu convivo com um narcisista porque o mundo gira em torno do umbigo dele, é só o que ele quer, ele é manipulador. E as redes sociais deram espaço ao narcisista manipulador. Ele é mentiroso, ele sempre joga a seu favor e vai culpar a vítima. E as redes sociais está tomada, ela foi invadida pelo narcisista, o narcisista político, o narcisista perverso, o narcisista estético, enfim, uma gama de narcisistas que quer conduzir para que que eles possam modelar o nosso mundo, né? Mas a gente tem que saber conviver e dizer não. Não se silenciar diante das loucuras e das insanidades do narcisista. Mestre, tu já leu o Ego é o nosso pior inimigo? Não é interessante. O ego é o nosso pior inimigo. Eu sugiro essa leitura, porque principalmente assim dentro não generalizando, mas dentro do mundo político, como a gente vê esse ego aflorado, né? E o ego, ele causa conflito, ele causa guerra e ele causa desconforto social, porque o indivíduo que tem um ego muito forte, ele é insuportável, ele é arrogante. Nós temos vários exemplos de gente que é assim, né? Direto. Mas nós temos que adotar um mecanismo e uma blindagem emocional para não deixar se submeter ao autoritarismo desse ego, né? E o ego é algo extremamente complexo, e ele né? está ligado ao narcisismo, né? É egoísta. Todo narcisista é ególatra. É ególatra. E outra coisa, não é um transtorno, não é um problema de saúde mental, é um traço de personalidade. Como o psicopata também é um traço. O narcisista pode se tornar um psicopata. Está cheio por aí. E essa função da psicopatia, quantos a gente vive do lado, né? E tu tá vendo ali os indícios e não percebe que... Não percebe, porque a gente não cuida disso. E a gente está mergulhado nessa coisa da internet, das redes sociais, que nos impulsionam a consumir, nos impulsionam a agir de forma agressiva e de forma rápida. E alimentam esse ego que a gente está desenvolvendo ali. Bom, nós ficaríamos aqui 3 dias falando para vocês sobre a psicanálise, sobre os nossos estudiosos da psicanálise, sobre os nossos grandes mestres, né, que é uma infinidade. Então, assim, quando a gente tem paixão por alguma coisa, a gente vai entrando de um assunto do outro, no outro, né, e a gente fica aqui... Mas nós não temos esse tempo todo, porque o nosso programa é um programa, né, pequeno, a gente não quer que ele se torne enfadonho, então a gente dá essa ideia. Mas o que eu sugiro, procure um psicanalista, né, mestre? Procure um psicanalista, ele tem muito a contribuir com a sua saúde mental. Trauma... Por favor. Trauma, medo, bloqueio, coisas que tu não sabe. Por que hoje eu estou agindo dessa forma? Eu sei que tem alguma coisa que está me incomodando, mas eu não sei o que é. O psicanalista te ajuda a buscar lá nas tuas caixinhas do inconsciente o que é que te incomoda hoje, o porquê que tu está agindo assim. Porque muitas vezes a gente faz o bloqueio de traumas. Bloqueio. Um dos exemplos é o caso do abuso, né? São os mecanismos, os mecanismos de defesa, né? Né? Muitas vezes acontece isso na tua primeira infância e tu faz aquele bloqueio. Isso desencadeia toda uma função complexa na tua vida adiante, né? Acho que os mecanismos de defesa, eles aparecem, né? Eles são sintomas que indicam que a gente não está bem. E desconstruir isso, compreender esse processo para lidar com esses traumas é fundamental. E a psicanálise, ela é o caminho para isso. O caminho certo para isso. Mas assim, ela não é autoajuda, né? Ela não é medicamentosa e ela não é... E os psicanalistas não são guru e não vendem a salvação. Muitas vezes chega nos consultórios ou no set analítico, o que eu faço agora, doutora?
Bom, vamos buscar caminhos juntos, né? Buscar caminhos juntos para lidar com isso. Vamos lá nas tuas entranhas buscar as soluções que tu tens dentro de ti. O Freud nos ensinou isso. Mestre, muito obrigada. Parabéns por essa profissão maravilhosa que tu tens. Coisa mais linda, que a gente ajuda pessoas. Certo. Obrigado pelo convite. Minhas tendências, te espero então sábado que vem às 20 horas aqui nas redes do Tendência Mais, na nossa página do Tendência Mais, com as tendências da Rosinha. Beijo, minhas tendências. Espero que tu tenha adorado saber mais um pouquinho sobre a psicanálise.